Boa tarde, concurseiros de plantão, tudo bem? Hoje é a nossa aula de Direitos Humanos para escrivão da Polícia Civil de Minas e a gente vai falar hoje, dentro da matéria de Direitos Humanos, sobre a Constituição Federal. Tá? Então, no item do edital seus, acho que é o item 1.7, deixa eu conferir aqui. Item 1.7 e item 1.8 do anexo 1, né, que fala do conteúdo programático, né, do que vai ser cobrado na prova. Então, a gente vai falar sobre os princípios fundamentais, o 1.7, e o 1.8 dos direitos e garantias fundamentais, tá? Para quem tem apostila, pode pegar o seu material e me acompanhar, é o tópico 8 da apostila. Para quem não tem, só me acompanhar pelo vídeo, tá? Então, vamos lá no sumário. Só clicar em cima do tópico 8 já vai direto, tá? Para a página. Aqui. Constituição Brasileira de 1988. Gente, antes de explicar sobre a Constituição, eu quero só fazer uma ressalva e explicar como que as leis se estruturam. Uma lei, quando ela é criada, ela não é criada de qualquer forma. Ela tem uma estrutura, como se fosse um livro, né? Então, ela vai ser dividida em títulos. Os títulos podem ter capítulos e os capítulos podem ter seções. E além disso, o artigo também ele tem uma estrutura. Então a gente tem o caput, que é esse escritozinho aqui depois do artigo e do número do artigo, é a cabeça do artigo, a gente chama de caput. A gente tem os incisos, que são os números romanos, e a gente tem os parágrafos, que pode vir escrito assim, ó, parágrafo único quando for um parágrafo só. Ou vem com o símbolozinho do parágrafo mais um numeral quando for mais de um parágrafo. E a gente ainda tem as alíneas, que são as letras, tá? E essas letras a gente vai ver mais na frente em algum outro artigo aqui, tá bom? Então, vista a estrutura de uma lei, agora a gente vai passar para a Constituição Federal, tá? Então, a gente vai estudar o título 1 da Constituição Federal. E o título 1 chama Dos Princípios Fundamentais, tá? Dentro do título 1, a gente vai trabalhar 4 artigos, do 1º ao 4º, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui os princípios fundamentais no artigo 1º, a gente vai trabalhar o artigo 2º, que eu não tô lembrando agora o que é, a gente vai trabalhar o artigo 3º, os objetivos fundamentais, e a gente vai trabalhar o artigo 4º, que é sobre os princípios das relações internacionais. O artigo 2º é sobre a divisão de poderes, tá? Então, vamos lá ler o artigo 1º, a gente vai explicar ele pormenorizado, então eu vou pedir a paciência de vocês que vai demorar um pouquinho, mas logo em seguida a gente vai para a questão para deixar a aula mais dinâmica, tá? Então, vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, vamos lá explicar pormenorizado, que esse artigo 1º é muito importante e traz muita informação, tá? Então, gente, a gente falando aqui do título 1, a gente está falando dos princípios fundamentais, a gente está falando da estrutura, qual que é a base da Constituição Federal, o que a gente escolheu como fundamento para o nosso país, tá? Então, o artigo 1º aqui, ele fala que a República Federativa do Brasil. Só esse pedacinho aqui já traz muita informação pra gente, então a gente vai trabalhar primeiro só nele. Quais são as informações que ele traz? 2. A primeira é a forma de governo, que é a república. A segunda, a forma de estado, que é a federação. Tá? A forma de governo é a relação que o chefe de governo tem com seus súditos, tá? E essa relação nossa, ela se dá por eleição. Então, a gente elege um representante, que no nosso caso é o presidente, e esse presidente ele fica no cargo temporariamente. Então, de tempos em tempos, a gente elege um novo presidente, tá? Essa é a característica da
república. E a gente tem a forma de Estado, que é a federação. O que é a forma de Estado? É como que o Estado se organiza, tá? Então, no nosso caso, ele se organiza como uma federação. O que é a federação? É um todo dividido em entes federativos, unidades federativas. Então, essas unidades federativas são a União, o Estado, União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, tá? E qual que é a característica da federação? Essas unidades, esses entes federativos, eles são autônomos, eles possuem uma política própria, eles se administram. Claro que eles devem obediência ao poder soberano, que é o poder da República. Então, eles não podem impor sua vontade sobre a vontade geral, não, mas eles podem se administrar, tá? Eles têm autonomia política, tá bom? Então, vamos passar lá. Um bizuzinho. A gente viu, então, forma de Estado e forma de governo, tá? Mas a gente ainda tem regime de governo e sistema de governo. Como que a gente faz para gravar isso na hora de uma prova e não confundir? Porque dá para confundir, né? Vou passar para vocês um bizuzinho. Então, vamos lá no slide, ó. Opa. Vou colocar assim para vocês não verem uma pergunta que tá ali depois. Ó, a forma de Estado. Forma de Estado, F, e eu pego o E do Estado. E os dois juntos formam FE, de federação. Então, forma de Estado é a federação. Forma de governo, eu pego FO do forma e pego GO do governo. Então, eu juntando os dois fica fogo. Fogo na república, porque a nossa república pega fogo. Principalmente agora, né, gente, na época das eleições. Então, se a república pega fogo, a forma de governo é a república, tá? No caso do Brasil. O regime de governo. Toda vez que eu falo de regime, eu lembro de dieta, comida, né? E o barulhinho que eu faço quando eu como é o crá, 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 crá. Dicracia, tá? Então, regime de governo, democracia. Beleza? E o sistema de governo? O sistema de governo, a gente vai lembrar que o presidente, ele é uma pessoa sistemática. E se o presidente é uma pessoa sistemática, o sistema de governo é o presidencialismo, tá bom? Então, esse foi o nosso bizuzinho. Vamos voltar para a nossa apostila aqui. E agora, aqui a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Duas informações. A nossa federação é formada por entes federativos e essa união ela é indissolúvel. Quer dizer que o Brasil não aceita repartição em outro estado, em outro país. Os estados eles podem se dividir, mas quando eu estou falando estado aqui, na verdade, eu estou me referindo ao país. Então, eu não posso pegar, por exemplo, Minas Gerais, vamos pegar um estado da beirinha. Eu não posso pegar, por exemplo, o Espírito Santo decidir formar um país novo. A gente não aceita isso, tá? É uma união indissolúvel, não pode haver separação, tá? Então, por isso, união indissolúvel. Claro que os estados, eles podem se dividir, eles podem se juntar, eles podem se desmembrar, tá? Dentro desse todo, mas o todo ele não pode se despedaçar, tá? Então, vamos lá. É formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Segunda informação importante. Quando eu falo união indissolúvel, tá subentendido aqui como ente federativo a união, o todo, tá? Então, os entes federativos são União, estados, Distrito Federal e municípios. Por que eu tô falando isso? Porque pode vir questão e só constar lá falando que a República Federativa do Brasil é formada pelas entidades e te dá lá só o Estado, municípios e Distrito Federal, e você esquecer da União, tá? Não é porque tá falando aqui da União com letra minúscula, não tem a União aqui com letra maiúscula representando o ente federativo, que ele não tá aqui não, tá? Ele tá implícito, tá bom?
Então agora vamos passar para a próxima parte. Então, a República Federativa do Brasil é uma união indissolúvel de federações, de entes federativos, e essa república ela constitui-se em Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? É um Estado, é um país que na legislação, na Constituição, ele vai resguardar direitos e garantias fundamentais, ele positiva isso nas normas, tá? Ele escreve isso na Constituição. Ele garante isso para as pessoas, tá? Direitos e garantias fundamentais. O que são esses direitos e garantias fundamentais? O professor Mauro já deve ter falado para vocês, né? Com certeza. Que são os direitos e garantias inerentes à condição humana. Né? Eu tenho a vida, tenho a liberdade, eu tenho direitos sociais, tenho direitos políticos, tá? E não vou pormenorizar porque ele já discutiu isso com vocês, tá bom? Então, esse Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil, ela elegeu alguns fundamentos, alguns princípios fundamentais. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar aqui nesse artigo 1º é que toda vez que eu falar fundamentos, eu estou falando também de princípios fundamentais. É a mesma coisa, como se fosse um sinônimo, tá? Então, se numa questão de pedir lá, por exemplo, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil são... Eu estou te pedindo o que está elencado no artigo 1º, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá bom? Desses 5 aqui, eu vou comentar 4 deles. O primeiro aqui é a soberania. Por que eu vou comentar soberania? Porque a soberania ela pode ser tanto interna quanto externa, e isso é importante você saber para um concurso, tá? A soberania interna quer dizer que ela eleva a República Federativa do Brasil a um patamar superior. Ninguém pode impor sua vontade sobre esse poder superior. Então, eu não posso pegar um Estado e o Estado fazer uma norma que contrarie o poder soberano da República, tá? Isso aí não acontece. Então, a República, ela se coloca acima, ela tem uma condição superior entre as unidades federativas, tá? E eu tenho a soberania externa, que é relativa aos outros países, que é relativa à soberania internacional. A soberania internacional, a soberania externa, é que equipara o Brasil com os outros países. Então, se o outro país respeita a minha integridade, a minha autonomia, eu também respeito a do outro país. Um não interfere no outro, a gente está em pé de igualdade. Então, a soberania externa pede igualdade, tá? Igual. A soberania interna eleva a República Federativa do Brasil a um patamar superior, tá ok? E outra coisa da soberania aqui que eu acho legal falar é que a soberania aqui, ela, para alguns autores, ela tá elencada aqui como esse tipo de soberania, que é a relação com as unidades federativas ou a relação com outros países, tá? Mas para alguns outros autores, essa soberania ela pode ser entendida aqui como um reforço do poder que emana do povo. Então, aqui o Brasil, o artigo 1º estaria elencando como valor o poder que emana do povo. Então, a soberania popular é a população que elege um representante, tá? É a população que decide. O poder de colocar alguém lá no comando vem do povo. Então, essa seria uma outra forma de soberania. Então, pode ser tanto uma quanto a outra, tá? Alguns autores entendem de uma forma, outros autores entendem de outra, tá ok? Eu vou comentar também quanto à dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque isso é importante para a sua prova na parte de direitos humanos, tá? Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, que está lá também resguardada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos pactos, né, civis e políticos, nos pactos de direito econômico, na Convenção contra a Tortura. Então, o que o Brasil fez? Ele positivou isso na Constituição, ele elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento, tá bom? Então, o Brasil, ele tem que assegurar uma qualidade de vida digna para a população que vive aqui, tá? Outro que eu vou comentar também são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é essa livre iniciativa?
é a escolha que cada pessoa tem de iniciar seu próprio negócio. Ele tem a iniciativa livre, ele pode iniciar um negócio se ele quiser, tá? Então, é por isso que isso está aqui. O pluralismo político. Pluralismo político é quando eu devo ter mais de um partido político, tá? Eu não posso restringir a quantidade de partidos políticos, eu não posso ter um partido político só, tá? Isso aí, cada grupo que entende defender um interesse diferente, ele pode formar um partido político, atendidos os requisitos, tá? Mas ele pode formar. E, visto esses fundamentos, a gente vai ver o parágrafo único, que fala assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, eu tenho dois tipos de democracia, tá? É isso que está falando aqui. A democracia direta, que fala aqui, ó, por meio, que o exerce por meio de representantes diretos ou diretamente. Então, eu tenho a democracia direta e tenho a democracia indireta, que é a eleição de representantes. Então, a eleição de representantes é a democracia indireta. Por que é indireta? Porque eu elejo alguém para escolher por mim, para falar por mim. E a democracia direta é quando eu mesmo falo por mim. Então, é quando a população diretamente decide alguma coisa, que pode ser o plebiscito, pode ser o referendo, ou pode ser ainda por meio de uma ação popular, tá? Então, a gente viu até aqui o artigo 1º. Agora, a gente vai fazer algumas questões. Eu vou pular essa parte aqui da apostila, mas é porque é a minha explicação, tá? Eu já expliquei para vocês. Aqui, esse aqui é importante. É um mnemônicozinho para ajudar vocês a gravar quais são os princípios fundamentais ou os fundamentos do artigo 1º, tá? Então, como que a gente faz para gravar? A gente vai gravar esse mnemônicozinho aqui. So, si, di, va, plu. So, de soberania, si, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu, de pluralismo político. Então, so, si, di, va, plu. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? So, si, di, va, plu. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer na prova, que talvez ajude, é, por exemplo, eu leio primeiro a pergunta, né? Tem gente que fala, não precisa ler aquele texto lá, mas eu não gosto de pular o texto não, tá, gente? Eu gosto de ler o texto. Eu quero saber o que tá falando ali. Às vezes é importante, às vezes te ajuda a responder a questão. Eu acho que não deve pular, não. Então, eu leio primeiro aquele texto e leio a pergunta. Se a pergunta tá lá me pedindo quais são os princípios fundamentais, antes de ler as respostas, eu tampo as respostas, eu escrevo lá do ladinho lá o meu mnemônicozinho. So, si, di, va, plu. Tá? Porque às vezes eu leio as questões, as respostas e eu me confundo. Então, escreve do ladozinho. Quando você vê a pergunta, escreve do ladozinho lá o mnemônicozinho para você não esquecer, tá? So, si, di, va, plu. Então, vamos resolver uma questão. Exercício 14 da apostila, tá? Então, a pergunta. A Constituição brasileira apresenta como seus fundamentos so, si, di, va, plu, né? São 5. Então, vamos lá, o que tá falando as alternativas. Alternativa A. O respeito à liberdade de qualquer cidadão de ser candidato a cargo político. Gente, tem isso lá dentro dos nossos 5 fundamentos, o direito da pessoa ser eleita? Não, eu tenho pluralismo político, que é eu ter vários partidos políticos no meu país, tá? Não tem nada a ver com garantia de candidato, de cidadão se candidatar a cargo eletivo, não, tá? Alternativa B. A defesa da cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana. Então, é um mnemônicozinho, so, de sociedade, de soberania, tá lá, soberania. Si, de cidadania, tá lá também. E de dignidade da pessoa humana, também tá lá. Então, até agora, alternativa B. Vamos ver as outras, por que tá errado. Alternativa C. A existência de partidos políticos que possam disputar eleições pelo critério majoritário. Não, lá não fala isso não. Lá fala que eu tenho pluralismo político. Lá não fala que eu tenho que ter partidos capazes de disputar a eleição por
critério majoritário, não. Até porque eu tenho 2 tipos de candidaturas, né? De legenda ou o critério majoritário. Tá? E alternativa D, a construção de uma sociedade que valorize o capital intelectual do ser humano. Gente, eu não tenho isso lá não. Sou si diva plu. Tem isso não. Pluralismo, dignidade, valores sociais do trabalho, soberania e cidadania. Não tem construção de uma sociedade que valorize capital intelectual, não. E a alternativa é a construção de uma sociedade que seja uniforme no que diz respeito à composição de sua população. Gente, pelo amor de Deus, tá? Nós somos uma população que tem diversidade. Nós temos muita diversidade no Brasil, então não tem como você ter uma população uniforme, não, tá? Então essa tá completamente errada. A alternativa correta, então, do exercício 14 é a letra B de bola, tá? Então, vamos lá para o exercício 15. A República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seguintes entes federados. Lembra que eu falei para vocês quais são os entes federados? Lá no artigo 1º tem os estados, os municípios, o Distrito Federal e implicitamente eu tenho a união e eu tenho o reforço dessa união, de que essa união está escrito lá implicitamente, lá no artigo 18 da Constituição. Ele não é objeto da prova de vocês, mas é um reforço, tá? Se alguém quiser ler o artigo 18, lá vai estar falando isso também. Então, a união está implícito, tá, gente? Não esquece da união. Quer ver? Vamos ver como que isso é cobrado na prova aqui, ó, as alternativas. A. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá certo, né? Alternativa B. União, Estados, Territórios, Distrito Federal e municípios. O que eles acrescentaram aqui? Os territórios, mas os territórios não são entes federativos, tá? Não são unidades federativas. Alternativa C. Estados, Territórios, Distrito Federal e municípios. Aqui eles incluíram os territórios e retiraram a União. Tá errado, né? Alternativa D. União, Estados e Distrito Federal. Aqui tá faltando, né, gente? Os municípios. E a alternativa é União, Estados e municípios. Tá faltando aqui Distrito Federal, né? Então, a alternativa correta no exercício 15 é a letra A, de amor. Exercício 16. Vamos lá. Próximo exercício. No tocante aos princípios fundamentais, é correto afirmar. Aqui, gente, tá vendo que não pediu fundamentos, pediu princípios fundamentais. É sinônimo, mas você tem que lembrar que as duas coisas são a mesma coisa, tá? Para não confundir na hora da prova. Por quê? Porque o artigo 3º, ele vai falar dos objetivos fundamentais também. Então, princípios fundamentais e objetivos fundamentais. Os princípios fundamentais, o fundamento da nossa Constituição. E os objetivos fundamentais, onde a gente quer chegar com esses princípios fundamentais. Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer alcançar? Tá bom? Então, eles são diferentes. Então, aqui no tocante aos princípios fundamentais, eu estou falando, então, dos princípios elencados no artigo 1º. É correto afirmar que, alternativa A, a forma de governo adotada no Brasil é a de uma federação. Gente, vamos lá, ó. F-O e G, ó, fogo. Fogo na república. A república pega fogo. Então, a forma de governo é uma república. Logo, a alternativa A tá errada, né? Alternativa B. A forma de Estado adotada no Brasil é uma república. Ó, F de forma, E de Estado. Forma, Fé, de federação. Então, a forma de Estado adotada no Brasil é uma federação. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. A soberania em âmbito internacional. Então, aqui eu estou falando da soberania externa, da relação do Brasil com outros países. A soberania em âmbito internacional confere superioridade do Estado brasileiro nas relações com os demais estados
independentes. Não, né, gente? A relação externa, ela confere igualdade, tá? E não superioridade. A superioridade é na relação interna. Então, essa alternativa também está errada. Alternativa D. No Brasil, vigora apenas a democracia indireta, por meio de instrumentos tais como o plebiscito e o referendo. Tem 2 erros nessa questão aqui. O primeiro é que a gente não tem só a democracia indireta, a gente tem a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta é quando eu escolho diretamente, plebiscito, referendo, ações populares. A democracia indireta é quando eu escolho alguém para decidir por mim, que são a eleição de representantes, né? Então, o segundo erro dessa questão aqui é justamente isso. A democracia indireta não é plebiscito e referendo. A democracia indireta é a eleição de representantes. Está errada 2 vezes. E a alternativa é: o princípio da dignidade da pessoa humana consagra o Brasil como um Estado centrado no ser humano. Essa aqui tá certa, gente. O Brasil, ele elegeu como fundamento, né, igual a gente viu lá atrás, a dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer que a gente traz como centro das nossas atenções, como fundamento do nosso país, a dignidade da pessoa humana, o ser humano, tá? Então, a gente quer preservar o ser humano, a dignidade do ser humano, tá? Então, a alternativa é a alternativa correta. Para quem quiser conferir o gabarito e tiver a apostila aí, só clicar aqui no link, tá? Deixa eu só ver o número da página aqui. 34. A gente vai lá para vocês verem, tá? 14, 15 e 16. Aqui o gabarito, ó. 14, B de bola. 15, A de amor. E 16, E de escola, tá? Então, vamos voltar lá a nossa página. Agora vamos lá no artigo 2º, que fala da divisão de poderes. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui a gente fala, tem alguns autores que chamam de tripartição de poder. É como se eu tivesse um poder único, que antigamente estava centrado, por exemplo, no monarca, né? E agora eu tenho esse poder dividido. Então, na república, eu não tenho um poder todo centralizado em uma pessoa. Eu divido esse poder em 3. E esse poder é dividido de acordo com as funções executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra o país. O legislativo faz as leis, as normas. E o judiciário, ele julga e fiscaliza o cumprimento das normas. Tá? Então, aqui fala também que eles são independentes e harmônicos entre si. Um não depende do outro, tá? Um não tem que funcionar de acordo com o outro, mas eles são harmônicos. Um pode ajudar na fiscalização do outro, tá? Eles têm que funcionar em harmonia, para que o nosso país também viva em harmonia. E eles são 3: legislativo, executivo, judiciário, tá bom? Então, judiciário fiscaliza e julga leis. O legislativo faz as leis. E o executivo administra o país. Quem é o executivo? O executivo, cargo máximo do nosso país, é o presidente da república, tá? Mas no executivo eu tenho o presidente da república, nos estados eu tenho os governadores, nos municípios eu tenho os prefeitos. O legislativo? O legislativo, no âmbito federal, eu tenho o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Em âmbito estadual, eu tenho as Assembleias Legislativas e no âmbito municipal, eu tenho a Câmara de Vereadores. Agora, o poder judiciário, ele tem uma composição um pouco mais complexa, tá? Mas
Resumindo, no âmbito federal eu tenho os tribunais superiores e os tribunais regionais federais, tá? E no âmbito dos estados eu tenho os tribunais. E no município eu não tenho um órgão do judiciário. Os juízes singulares, eles são funcionários do estado, tá ok? Mas eu posso ter um fórum em cada município ou um fórum em cada comarca, né? Porque às vezes o município é pequeno e a comarca atende mais de um município, tá ok? Mas para vocês entenderem, para ficar mais fácil, o judiciário é quando eu quero entrar com uma ação contra a pessoa, levar a pessoa na justiça, tá? O legislativo são a edição de leis e o executivo são os nossos governantes, os que a gente elege para administrar o país, o estado ou o município, tá bom? Então esse foi o artigo 2º, bem rapidinho, né? E a gente vai fazer mais questões, ó. Questão 17. Vamos lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. A gente viu que é tripartido, né? Então, são 3 poderes. E aqui a alternativa A, o presidente, o Senado e os municípios. Não, tá errado, né, gente? Aqui eles falaram do presidente, que é uma pessoa e não é o poder. E falou também aqui dos municípios, que é um ente federativo também, não é o poder. Falou também do Senado, que é um dos órgãos do judiciário, não é o judiciário, tá? Alternativa B, eu tenho a União, os estados e os municípios. Aqui ele falou de entes federativos e não de divisão de poderes, tá ok? Alternativa C, o Ministério Público, o Legislativo e o Judiciário. Legislativo e Judiciário tá correto, mas o Ministério Público não, né? Tá faltando aqui o Executivo. Alternativa D, Legislativo, Executivo e Judiciário. Esse aqui tá certo, tá? Legislativo, Executivo e Judiciário. E a alternativa E tá falando o Senado, o Ministério Público e o Judiciário. Também tá errado. A única opção certa aqui na alternativa E é o Judiciário. Os outros 2 estão errados, né? Então, a alternativa certa na questão 17 é a alternativa D, de dado. Então, gente, agora vamos fazer o exercício 18 da apostila, tá? O artigo 2º da Constituição Federal, ao enunciar que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, consagra o princípio A, da federação. Então, eu estou pedindo aqui um princípio que é consagrado pelo artigo 2º. Quando eu falo de federação, eu estou falando de entes federados. Aqui, no artigo 2º, eu não falo de entes federados, eu falo de divisão dos poderes, né? São coisas diferentes. Alternativa B, da soberania dos poderes. Aqui, na verdade, não é soberania, né? Eles são independentes e harmônicos entre si. Então, não pode ser soberania dos poderes, porque um não se sobressai ao outro, tá? Então, a alternativa B está errada. Alternativa C, do pluralismo político. O artigo 2º fala de divisão de poderes, não fala nada de partido político, tá? Alternativa D, da separação dos poderes. O artigo 2º fala da separação, da divisão de poderes, né? Que são a divisão tripartida, 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, a alternativa D está correta. E a alternativa E fala da igualdade dos poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si. Então, tem uma certa igualdade. Mas o artigo 2º não fala da igualdade, ele fala da tripartição de poderes, tá? Ele consagra o princípio da tripartição e não da igualdade dos poderes, tá bom? Então, a alternativa correta da questão 18 é a alternativa D. Para quem quiser, tiver a apostila e quiser conferir o gabarito, é só clicar no link aqui azul. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização.
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, gente, o que eu estou falando no artigo 3º aqui são os objetivos, o que eu pretendo alcançar no meu país, tá? Onde eu quero chegar no meu país, tá bom? É como se fosse a missão, né? O que eu pretendo alcançar? Então, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são esses, tá? Então, em primeiro momento, eu quero construir uma sociedade que seja livre, né? Consagre liberdade, que seja justa e que seja solidária, que um cidadão contribua para o bem do próximo, tá? E para construir essa sociedade, eu tenho que garantir o desenvolvimento nacional, tá? Porque eu não vou conquistar uma sociedade livre, justa e solidária se o meu país não se desenvolver. E para que o meu país se desenvolva, o que eu tenho que fazer? Erradicar a pobreza e a marginalização e diminuir as desigualdades sociais e regionais. Aqui eu vou fazer um comentário, porque aqui, ó, desigualdades, já foi alvo de prova, mas foi da Polícia Militar, se eu não estiver enganado, tá? Cobrou isso aqui, tá? A desigualdade regional, tá? Não é só... Eu não quero só acabar com a desigualdade social, eu quero acabar com a desigualdade regional, até porque uma contribui para a outra. O que é a desigualdade regional? Por exemplo, eu pego um estado mais pobre, que é, por exemplo, algum estado do Nordeste, e comparo ele com o estado de São Paulo. Então, a minha intenção é que os dois, eles se igualem de alguma forma, tá? Para evitar aí essa desigualdade regional. E para mim erradicar a pobreza, a marginalização, garantir o desenvolvimento nacional, eu também vou buscar o bem de todos, né? Eu construo uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade está relacionada com a busca do bem de todos. E essa busca do bem de todos é todos mesmo, sem nenhum tipo de preconceito ou sem nenhum tipo de discriminação, tá? E aqui não é só a discriminação racial ou a discriminação de cor, é de sexo, de idade, de origem, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tô lá no estado de São Paulo e eu discrimino uma pessoa que vem do Nordeste, ou vice-versa, eu tô no Nordeste e discrimino uma pessoa que vem de São Paulo. Esse tipo de discriminação também, ela não é aceita, tá? E então, agora, pra gente gravar quais são os objetivos fundamentais e não confundir eles com o artigo 1º, que são os princípios fundamentais, a gente tem outro mnemônico. Então, o primeiro mnemônico é o mnemônico dos fundamentos e é o SOCIDIVAPLU, são 5, não é isso? Aqui, os objetivos, nós temos 4 objetivos, tá bom? Então, princípios são 5, objetivos são 4, tá bom? E o nosso mnemônicozinho é esse aqui, ó, CONGA é pró. Na verdade, eu vou fazer outro comentáriozinho. Esse mnemônico aqui, tá, gente? Ele não é da gente. Você vai achar ele em vários sites da internet. A gente não encontrou um autor, mas ele é bom e a gente vai usar, tá? Para facilitar o nosso aprendizado. Então, CONGA é pró, tá? De construir uma sociedade livre, justa e solidária. De garantir o desenvolvimento nacional. O E de erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO de promover o bem de todos sem discriminação e sem preconceito. É o bem de todos mesmo. Então, CONGA é PRO. Então, objetivos. O que eu quero alcançar? CONGA é PRO. Fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Os princípios fundamentais. SOCIDIVAPLU, tá bom? Cuidado com isso para não confundir na prova. Tem muita gente que tenta distinguir assim. Os objetivos são verbos. Gente, não tenta distinguir assim, porque o examinador, ele já percebeu isso, que a gente tenta distinguir por verbos. E o que ele faz? Ele transforma
a sentença e tiro o verbo dela. Então, por exemplo, eu posso perguntar na questão, falar assim: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E essa questão vai estar certa. E não tem um verbo aí, tá bom? Então, não grava assim, que objetivo é verbo e o outro é substantivo. Não é assim, não grava assim, tá? Você tem que entender o que é cada artigo, que um é princípio, um é fundamento e o outro é o que eu pretendo alcançar. E você lembrando disso, dá para ter uma noção na prova. E além disso, a gente tem os mnemônicos, né? Sociediva plu, para os fundamentos, ou princípios fundamentais. E a gente tem o conga é pró, para os objetivos fundamentais, tá bom? Então, vamos fazer mais questões. Olha, vamos ver como é que pode ser cobrado em prova. Exercício 19 da nossa apostila, olha. Não é um não, de não é. Toma cuidado com isso na prova, viu, gente? Marca lá que é não. Então, você quer a errada, tá bom? Não é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, quais são os objetivos fundamentais? Conga é pró, né? Então, alternativa A, garantir o desenvolvimento nacional? Beleza, tá certo, garantir o desenvolvimento nacional. Eu quero alcançar, a minha intenção é garantir o desenvolvimento nacional. Eu quero que o Brasil se desenvolva. Alternativa B, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu quero isso, eu quero que o Brasil seja uma sociedade livre, justa e solidária. Essa também tá certa, tá joinha? Alternativa C, construir uma supremacia perante os países da América Latina. Não. Até porque eu tenho a Mercosul, né, que tenta ali criar uma espécie de paridade e tal. Eu não quero ser superior aos países da América Latina. A soberania do país, ela vai garantir uma igualdade, tá bom? Então, esse aqui tá errada e é a questão que eu tenho que marcar, porque a alternativa que tá me pedindo aqui é a questão errada. Então, no exercício 19, a alternativa que eu tenho que marcar é a alternativa C, tá bom? C de Síria. D, vamos lá ver o que tá errado. Erradicar, o que tá certo, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá certinha? Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, promover o bem de todos sem preconceito e sem discriminação, tá certo? Então, 19, exercício 19, eu tenho que marcar C de Síria. Exercício 20. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto, de novo, errada, marca lá, gente, entendeu? Rabisca, circula, escreve grande, errada, né? Porque não pode levar marcador de texto, né? Você circula lá, escreve bem grande, eu quero a errada, entendeu? Vai fazendo a FV, depois volta lá, se você tem que marcar certo ou se tem que marcar errado, confere, tá? Não vai marcar no gabarito errado, não, pelo amor de Deus. Então, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto A, garantir o desenvolvimento nacional. Eu quero garantir o desenvolvimento nacional, é objetivo? É objetivo. Estabelecer os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Gente, vamos parar para pensar aqui. Valores do trabalho da livre iniciativa é o quê? Princípio fundamental. Tá vendo que não dá para marcar por verbo os objetivos? Tá vendo o que eles fizeram aqui? Pegaram um princípio e botaram um verbo nele. Estabelecer os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Essa aqui tá errada. É essa que a gente tem que marcar. É B de bola. Tá bom? A alternativa C, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Tá certa também. D, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também tá certa. Então, a alternativa que eu tenho que marcar é a alternativa errada. E a alternativa errada aqui é a alternativa B, de bola. Tá? Quem quiser conferir o gabarito aí, é só clicar no link em azul.
tá? Não vou conferir lá não, que nós vamos perder tempo. E vamos lá para o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, aqui eu estou elencando os princípios que o Brasil utiliza nas relações com outros países, tá? Qual que é o fundamento dele, o que ele usa como base nas relações dele com os outros países, tá? Então, vamos lá, são os seguintes princípios. Independência nacional. Um país não pode interferir no Brasil e o Brasil também não interfere em outros países, tá? Eles são independentes e um não depende do outro, tá? Prevalência dos direitos humanos. Então, sempre que eu tiver uma relação com outro país, eu vou privilegiar os direitos do homem. Por quê? Porque um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho uma Constituição voltada com o centro para o ser humano. Então, nas relações internacionais, eu também vou privilegiar o ser humano. Então, a prevalência dos direitos humanos como princípio. Tá? O 3, autodeterminação dos povos. Tá? Então, um povo ele pode se autodeterminar de acordo com o que ele entende que é a cultura dele, que é a tradição. Nenhuma outra pessoa pode subjugar aquele povo. Tá? O 4, não intervenção. Então, eu não aceito intervenção de outro estado e eu também não intervenho na administração do outro estado estado aqui entendido como país, tá? Igualdade entre os estados. Você lembra que eu falei que a soberania ela impede igualdade os países? Então aqui os estados também está se referindo a países, tá, gente? Então, igualdade entre os países, eles são iguais, não tem nenhum com poder maior que o outro, não tem nenhum em nível hierárquico superior ao outro, eles são em pé de igualdade. O 6, defesa da paz. Então, sempre que eu tiver uma relação com outro país, eu vou privilegiar a defesa da paz. Eu não quero guerra, eu quero defender a paz, tá? O 7, solução pacífica dos conflitos. Lógico, se eu defendo a paz, eu tenho que tentar solucionar os meus conflitos, as minhas demandas, as minhas lides com o outro país de forma pacífica, né? Sem fazer guerra, sem fazer briga. Porque se eu fizer guerra, fizer briga, eu não tenho paz. E o 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. A Constituição brasileira, ela não aceita terrorismo, ela não aceita racismo, ela tem o centro dela voltada para a dignidade do ser humano, é um dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Então, na minha relação com outro país, eu também vou defender isso. Então, não aceito terrorismo e não aceito racismo, tá? 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, eu vou buscar, junto com outro estado, buscar o progresso da humanidade toda. Eu vou cooperar com outro estado para que todo mundo progrida. E o 10, a concessão de asilo político. O Brasil, nas relações com outros países, ele defende o asilo político para crimes políticos, tá bom? Então, por exemplo, se uma outra pessoa, um outro cidadão estrangeiro comete um crime político e vem para o Brasil não extradita ele, ele concede asilo político. Os crimes políticos e para os crimes de opinião, tá? Então, a gente protege essa pessoa aqui dentro do país, tá? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Gente, a integração econômica, política, e social e cultural com os povos da América Latina. A gente tem vários projetos, tem mais, gente, mas eu só vou lembrar agora da Mercosul, tá? A Mercosul é um projeto de cunho econômico, mas são com os países da América Latina. Mas tem mais, eu não tô lembrando o nome, tá? Mas, então, aqui a gente vai tentar, né, promover a integração com os países da América Latina. Isso acontece.
E foi o nosso artigo 4º, né? E vamos lá, fazer uma questão para a gente ver como que cobra em prova. A República Federativa do Brasil constitui como fundamento igualdade entre os estados, independência nacional, desenvolvimento nacional, pluralismo político, defesa da paz. Gente, aqui a questão 21, eu não tô falando especificamente do artigo 4º, tá? Aqui a gente tem que ver a questão, a questão em si, né? O que ele tá me perguntando. Então, aqui tá falando, constitui como fundamento. Fundamento, eu tô falando do artigo 1º, tá? Então, quais são os fundamentos? Sociediva plu. Então, qual é o fundamento que tá certo aqui dentro do sociediva plu? É o pluralismo político. Alternativa D de dado, tá? Exercício 22. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto. Aqui agora eu já estou pedindo os princípios das relações internacionais, tá? Então vamos tomar cuidado. Não é mais o princípio da Constituição, não é mais os princípios da República Federativa do Brasil. É o princípio que ele usa para as relações internacionais. E tá te pedindo aqui o exceto, qual não é, tá bom? Então aqui eu tenho, olha, a soberania, a solução pacífica dos conflitos, a concessão de asilo político, a não intervenção e a independência nacional. Gente, como que eu vou descobrir que tá errado? A soberania, ela é o quê? Ela é um princípio da Constituição Federal, ela é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, né? Vocês lembram que a gente falou que ainda tem a soberania interna, a soberania externa? Então aqui a soberania ela não é usada nas relações internacionais. Claro que o Brasil ela preserva a soberania dela, mas nas relações internacionais eu vou ter a independência nacional, a não intervenção, que asseguram de certa forma a soberania, tá? Então a alternativa que eu tenho que marcar aqui é a errada, e a errada é a letra A. Vamos lá para os outros, ó, alternativa B, solução pacífica dos conflitos. E isso eu busco solucionar os conflitos do país com os outros países de forma pacífica. Por quê? Porque eu defendo a paz, né? A concessão de asilo político, lembra que eu falei que o Brasil ele concede asilo político para crimes políticos e para crimes de opinião? Aí, se a pessoa cometer um crime lá no exterior e vier para cá, um estrangeiro, a gente defende essa pessoa aqui, a gente não extradita, tá? A não intervenção, outros países não podem interferir aqui e o Brasil também não interfere em outros países. E a independência nacional, o Brasil não depende de nenhum outro país e outro país também não depende do Brasil, tá bom? Então, a alternativa correta, e na verdade a que eu tenho que marcar porque ela tá errada, né? A alternativa errada é a alternativa A, tá? Então, 22, alternativa A. E a gente vai parar por aqui, vai fazer mais uma aula que vai ser só do artigo 5º, tá? Então, nós vamos ter, provavelmente aqui, a aula parte 1, que é essa aula, a aula parte 2, sobre o artigo 5º, e a aula parte 3, que vai ser sobre o restante dos artigos, até o artigo 17, que fala dos partidos políticos. Vou fazer só um comentário aqui, gente. A gente tá fazendo 2 em 1, tá? Então, eu estou estudando com vocês a parte de direitos humanos, da Constituição Federal, mas ao mesmo tempo a gente está estudando também o item, acho que é 4.3 do edital, tá? Algumas partes do 4.3, quer ver? Isso, direito constitucional, 4.3. A gente está estudando aqui o 4.3.2, direitos e garantias fundamentais, o 4.3.3, direitos individuais, o 3.4, direitos coletivos, e o 3.5, direitos sociais. A gente também tá falando, só sobre isso, tá? Aí depois eu vou fazer uma outra aula explicando sobre os restantes, tá? Conceito, Estado, o conceito de Estado, os elementos que compõem o Estado e a finalidade do Estado, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.